Bom, pessoal, estamos aí de novo, né? E hoje a gente vai falar sobre duas coisas. Hoje a gente vai falar sobre evolucionismo e criacionismo. Tá? Qual é a diferença entre criacionismo e evolucionismo? Né? É o que a gente vai ver hoje. Né? Então, se você quer refletir de seus conceitos, veja esse vídeo. Né? Eu não vou pregar religião aqui, não vou falar de Bíblia aqui. Né? Eu vou usar a própria ciência para provar a existência de Deus. Né? Primeiro, o que a gente precisa ver? Vou te dar um exemplo assim. Evolucionismo. O que é o evolucionismo? É a teoria da criação. Né? Ou seja, o universo, ele é o seu próprio arquiteto. Ou seja, ele se formou do nada. Né? Ele vem de uma explosão que hoje a ciência diz que é mais conhecida como um grande Big Bang, né, que aconteceu diz que há bilhões e bilhões de anos atrás. Né? Ou seja, o universo se criou. Ou seja, o universo ele já existia, porque se essa explosão aconteceu em algum lugar que deu origem a todas as coisas, já devia existir em algum lugar antes. Aí já vem uma contradição. Já existia um lugar antes para essa explosão acontecer, porque uma explosão não acontece assim, de repente. Né? Ou seja, o homem ele se formou dessa explosão, ou seja, ele não tem um porquê, ele não tem um propósito, ele não veio do nada e ele retornará para o nada. Esse é o evolucionismo, né? Ou seja, a teoria da evolução. Tudo se evoluiu com o decorrer do tempo. Vamos falar agora de criacionismo. O que é criacionismo? É a teoria da criação. A gente tem um porquê, a gente tem um propósito, a gente veio de algo, a gente veio de um ser maior. O criacionismo ensina que existe um Deus. Ou seja, existe um ser maior do que a gente. Ou seja, o mundo e o universo ele não se formou sozinho, ele foi criado. Ou seja, ele tem um propósito, ele tem um porquê. Ou seja, nós fomos criados por um ser maior. Ou seja, de alguma forma, de alguma força maior a gente foi criado. Ou a gente foi criado pelo nada, ou a gente foi criado por algo, por um ser. Aí vem a contradição. Por quê? O criacionismo, que nem eu disse para você, ou seja, é a criação. Se você vê na Bíblia, o capítulo de Gênesis fala sobre a criação. Ali está falando que existe um Deus. Né? Ou seja, o evolucionismo não ensina isso. Entendeu? Ou seja, eu não consigo acreditar que eu vim do nada, que eu voltarei para o nada. Então, te dou um exemplo assim. O evolucionismo. Ou seja, tudo foi um decorrer de evolução. Se tudo foi decorrer de evolução, como que o ser humano, em vez de ele envelhecer, ele não evolui? Ele continua envelhecendo, ou seja, ele morre. Se fosse uma questão de evolução, o ser humano ele não pereceria. O ser humano ele não morreria, ele continuaria o quê? Evoluindo, ou seja, seria uma pirâmide, ou seja, ele estaria passando por escalas, ele continuaria o quê? Evoluindo, entendeu? Ou seja, ele morre, entendeu? Então, o ser humano ele envelhece, entendeu? Então, te dar um exemplo assim, se o universo não foi criado por um ser, porque o universo ele não evolui, entendeu? Ele está em movimento. Entendeu? Se ele está em movimento, existe um ser controlando. Como que o nada pode controlar alguma coisa? Vou te dar um exemplo assim. Um carro, ele pode ser controlado se não tiver um ser que o controle? Não pode ser controlado, entendeu? Uma empresa, ela pode ser controlada se não tiver alguém a controlando? Ela não pode ser controlada sozinha, entendeu? Ou seja, tudo é controlado por um ser. Nada funciona, nenhuma máquina, nenhuma empresa, nenhum ser humano funciona se não for controlado por algo, entendeu? Ou seja, então aqui dá a entender que o universo ele tem um propósito, ele tem um porquê, existe um ser que o criou, existe um ser que o controla, porque está tudo em perfeita harmonia, entendeu? Ou seja, a Via Láctea, o universo, as galáxias, os planetas, está tudo em perfeita harmonia. Nada se choca, nada se aproxima, nada se bate.
entendeu? Ou seja, está tudo sendo controlado por um ser, entendeu? Aí vem a contradição da ciência. Se dá um exemplo assim, se você constrói uma casa, ela tem ali uma formação, tem um arquiteto, ela vai ser construída por algo, por alguém, por seres, ou seja, ela está sendo construída por alguém. Ou seja, como que o universo foi construído sozinho? Nada se constrói sozinho. Agora uma explosão deu para construir, entendeu? Geralmente uma explosão, se você pegar um prédio de 20 andares e colocar explosivos, ele não vai renovar aquele prédio, ele vai destruir, né? A capacidade humana entende que uma explosão, ela destrói, ela não constrói. Agora uma explosão deu para construir. É a mesma coisa que você dizer que o que eu vim de um macaco, eu não consigo ver. E quem fez o macaco? Né? O que era antes do macaco? Entendeu? Não consigo acreditar nisso. Não tem propósito, vim do nada, voltarei para o nada. E vai ficar assim, vou ficar no pó da terra. De uma certa forma eu vou, mas eu tenho uma alma que é imortal. Então te dar um exemplo assim. A ciência diz que você veio do macaco, correto? Então vou te dar um exemplo assim. Se você precisa de uma transfusão de sangue, né? Hoje a gente vê que tem tantas, como é que é, emergências, hospitais, bancos de sangue aí que não tem sangue. E olha o que tem de macaco aí. Por que eles não pegam o sangue do macaco e implantam o ser humano então? Se você fizer, você vai morrer. Um transplante de rim, um transplante de fígado, de coração, vai pegar do macaco. Porque desde quando eu me conheço por gente, o macaco ele continua da mesma forma, o macaco morre como eu. Entendeu? Ou seja, tudo está em movimento, entendeu? Então, eu, particularmente, eu não consigo acreditar que eu vim do nada e voltarei para o nada. De uma certa forma, a decisão de crer ou não crer é sua, entendeu? Ou se você veio de uma força maior, você veio de um ser, você tem um propósito, você vai para algum lugar, entendeu? Né? Ou você veio do nada, você veio de uma explosão. Entendeu? Eu não consigo acreditar que eu vim de uma explosão, entendeu? Então fica essa contradição entre o criacionismo e o evolucionismo, sabe? Então reflita, veja, né? É a mesma coisa que você pegar uma paisagem e deixar que ela seja construída pelo nada. Ela não vai se construir se não tiver alguém para construir, entendeu? Agora uma explosão deu para construir, né? Agora o macaco ele evolui, a gente veio de um macaco. Então eu vou precisar de um órgão, um dia que eu morrer de um macaco. Então um dia que o macaco pode ser doador de órgãos agora para a pessoa. Vai fazer isso para ver o que vai acontecer. Aí é uma questão de crer, né? De uma certa forma, a gente veio do quê? De um ser maior. Ou a gente veio, o universo foi seu próprio arquiteto, ou o universo tem um arquiteto. Aí a decisão é sua de crer. É uma questão de fé. Por mais que a Bíblia fale que só existe uma, é questão de crer. Ou você veio do nada, ou você vai para algum lugar. Ou você tem uma alma mortal, ou você vive pelo biológico. É uma questão de crer. Aí você diz, como que uma explosão se constrói do nada? Forma agora uma explosão que serve para acabar. Uma explosão que serve para destruir. Ah, mas aí como provar a existência de Deus? Né? O Deus veio do quê? Né? Deus teve uma origem, Deus não teve um início. Eu prefiro acreditar que eu fui criado por um ser do que eu vim de uma explosão, ou do que eu vim de um macaco. Quem criou o macaco? Entendeu? Te dar um exemplo assim, ou seja, é uma questão sua, só você pode decidir, supondo que você você veio do nada, do macaco, né? Correto? Que você não tem uma alma, tá? Te dar um exemplo assim, se você colocar a mão no fogo, né? Você vai sentir dor, não vai? Você vai sentir dor. Por quê? Né? Você tem o sentimento, você tem o sofrimento. Você pode olhar, você pode ouvir, você pode tocar. Ou seja, se eu espetar uma agulha em você, você vai sentir dor. Se eu queimar sua mão, você vai sentir dor. Ou seja, você tem consciência. Por que você tem consciência? Porque você tem uma alma. E quando você morre, se você for cremado, você vai sentir alguma dor? Você vai sentir, ou seja, depois da morte não se sente nada. Porque na verdade o corpo, ele é morto. Entendeu? Se a ciência estivesse certa, eu não poderia ter sentimento. Eu não poderia ter sofrimento. Se eu colocasse a mão no fogo, eu não ia sentir dor. Porque na verdade é a alma que sente. Então quando você morre, supondo que você bote a mão no fogo, você sente dor. E quando você morre, crema no seu corpo. E você não sente dor. Porque a sua alma não está mais ali. Então a alma é um ser consciente. A alma ela é imortal. Então vem a contradição da ciência. Entendeu? Só que a decisão só depende de você. Tá? Então fica a dica, veja bem. Né? Ou você quer ir pro nada,
ou você quer, ou seja, você quer virar uma estrela do universo, ou você quer virar a menina dos olhos de Deus, o homem dos olhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Aí fica essa contradição, daí só depende de você, do que você crê, entendeu? Tá? E é isso, né? Vê bem tudo que eu falei aqui, e se você quer crer ou você não quer crer em Deus, a opinião é sua, né? Mas reveja bem, né? Ou seja, nada pode se formar sozinho, né? E é isso, fica com Deus aí, abração, tá?